nasceu, graças a Deus. Que o olhar amoroso de Jesus encontre abrigo em nossos corações. Porque pedir a Jesus que nos abençoe é redundância. O Mestre, ele está num estágio de entendimento que não temos a mínima possibilidade de alcançar, aonde o fato dele ser um Cristo é que está apto a amar permanentemente. A encrenca é nossa, porque a gente quer que Jesus nos ame do nosso jeito, satisfazendo os nossos interesses. E tem a passagem do Evangelho que Jesus, um homem chega perto do Mestre, na questão da usura, né? Senhor, mande que meu irmão divida comigo a parte da herança que nos cabe. Aí Jesus pergunta para ele: quem me designou para ser juiz ou partidor de herança? Quem me designou para ser juiz? O que o Mestre está falando para a gente, que o juiz a quem devemos recorrer permanentemente é Deus, que o seu juízo é infinitamente bom e justo e misericordioso. Ele fala que ele, como o Consolador prometido, não é o Espiritismo. Jesus é o primeiro Consolador, é o Paracleto, é o advogado. Ele advoga, ele defende a necessidade da aplicação da luz, da lei, e não julga. Jesus não veio para julgar. Ah, mestre, olha ali fulano não me deixa em paz, fulano fala mal de mim. E aí Jesus fala assim: você é um coitadinho mesmo, não faz mal para ninguém. Né? É uma belezura você, só sofre a ação. O espírita não tem direito de falar, tem direito de pensar assim, porque diz os espíritos benfeitores da humanidade, Allan Kardec, que se temos direito, temos liberdade de pensar, temos também de obrar. Então, pensar as maiores besteiras do mundo, Álvaro, nós estamos liberados. A nossa encrenca é que a gente não pode fazer todas as besteiras do mundo, que gerará consequência. Mas quando nós estivermos num plano de entendimento um pouquinho mais elevado, tem um irmão lá da Tijuca, o Ferraz, ele faz palestra periodicamente para a gente lá na Casa do Caminho Chico Xavier. Ele fala, sabe, Bernadette, que o planeta Terra, se a gente for estabelecer uma escala a nível escolar, nós temos o pré-escolar, que é a base, onde nós estaríamos num planeta primitivo, correndo atrás de mastodonte, na maioria das vezes correndo do mastodonte, né, procurando uma caverna para se abrigar, fazendo uma fogueirinha para se aquecer e afastar os predadores. Esse é o pré-primário, é a fase inicial. Nós estamos no pré-2, plano de prova e expiação é pré-2. Não dá para tentar resolver a equação do segundo grau. Entendeu? Não dá. Ou seja, o que seria a equação do segundo grau? É a prática de amar ao próximo como a ti mesmo, que Jesus nos propõe. A beleza do Evangelho do Mestre está na condução de uma proposta. Não existe exigência. A frase que mais me comove do pensamento de Jesus é quando ele diz: se quiseres vir após mim, é condicionante, não é impositivo. Se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo, que é difícil pra caramba, né, Júlio? Negar a mim mesmo é eu procurar respeitar a opinião do próximo. Danou-se. No Pai Nosso, lá Jesus tem uma parte que fala assim: seja feita a tua vontade e não a minha. Já percebeu? Não sei vocês, mas toda vez que eu vou falar essa frase eu engasgo. Porque seja feita a tua vontade desde que seja igual à minha. Né? Então, negar a ti mesmo é você abrir mão de algo que é ainda muito forte para a gente, é a tal da razão. Mas eu tenho razão. Isso daqui, mas eu estou certo. Pilatos olha para Jesus e fala assim: sabes que eu tenho o poder de te absolver e te condenar? Pilatos quis propor a Jesus: se você for submisso a mim, eu de repente posso favorecer você no julgamento. Mas o mestre
não se intimidou. Ele falou que para Pilatos: nenhum poder não teria sobre mim se não fosse dado pelo Pai que está no céu. Jesus está falando assim: para que você vai brigar contra algo que está estabelecido no entendimento humano, se tanto você quanto aquele que te dita uma norma, uma lei, ele também está sendo regido pela vontade de Deus, e também, tanto quanto você, irá prestar conta das suas ações. O que Jesus falou para Pilatos foi nesse sentido: olha, o que você fizer em relação a mim é uma responsabilidade que você está assumindo diante daquele que me enviou. Então Pilatos falou assim para Jesus: de que te acusam os judeus? Aí Jesus dá uma frase mais dela que complica a vida da gente, que o mestre fala assim: falei dos campos, no templo e nas sinagogas. Todo homem de bem ouviu a minha palavra, e só a verdade eu disse. Sabe qual é a verdade que Jesus vem trazer? Eu não sei, porque eu não sou homem de bem. Então eu não ouvi a palavra dele. Se eu tivesse ouvido a palavra do mestre, eu estaria trilhando a minha caminhada nessa existência baseado na aplicação dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, como Paulo de Tarso fala, que nós temos que ser cartas vivas do Evangelho. O que é isso? As minhas atitudes têm que reproduzir aquilo que o Evangelho me orienta. Então quem olhar para mim vai falar assim: isso eu tenho esperança em Deus que vai acontecer em algum tempo da minha jornada espiritual. Vai demorar um pouquinho, mas eu sei que eu vou chegar lá. O Evaldo é cristão. As atitudes dele corroboram a fé que ele expressa. Então é isso que Jesus espera de nós. E quando eu falo no meu pedido inicial de que Jesus nos abençoe, eu estou dizendo que eu não confio na ação permanente do Mestre sobre mim. E aí, eu ouvindo uma palestrante lá na nossa casa, a nossa irmã Deusa Nogueira, oriunda lá do CELD, agora caminhando numa casa espírita lá na Tijuca, a Deusa veio com essa novidade. Sabe, Marta? A Deusa falou: eu busco seguir as orientações do Cristo. Sei perfeitamente que Jesus é o governador do planeta e é aquele que representa a vontade de Deus diante de todos nós. Então as bênçãos dele são permanentes. A encrenca é eu estar apto a receber. Igual um ditado popular que tem: água mole em pedra dura. Aí uma benfeitora lá na nossa casa deu uma nova significação para esse ditado. Ela falou assim para a gente: que as gotículas de amor de Jesus, caindo permanentemente na dureza dos nossos corações, há de formar um côncavo aonde essas gotículas serão depositadas. Ou seja, a proposta do Mestre, apesar da dureza dos nossos corações, é permanentemente permitir que as gotículas do seu amor batam na dureza do nosso coração. Então pedir a Jesus que nos abençoe é redundância. Eu tenho que pedir a Jesus que eu reúna condições de receber as suas bênçãos nesse coração ainda endurecido, empedernido, que ainda é cheio de razão. E eu falo isso, a maioria das vezes que eu estou conversando com o pessoal, eu falo isso. Há um tempo atrás, eu tinha tido uma discussão bem séria com a Ivana, com a minha esposa, e para variar, né, que já é uma condição muito constante nos homens, exageram nas colocações das propostas no momento de desentendimento. Querem ganhar pela voz alta ou pela agressividade das palavras que nós damos uma entonação muito séria. E aí, claro, a gente terminou a discussão, porque ela sabiamente parou de retrucar, então eu não tive o entendimento que eu também devia parar, e aí vai deitar cada um na cama que fica enorme, que deita cada um no lado da cama. Dá para botar um elefante no meio, que ele ainda vai estar folgadinho ainda, com espaço suficiente. E eu, na certeza absoluta que eu estava certo. Se calou porque eu ganhei. E ela falou assim: besta, né? Aí discuti para ele não se perder mais. Amanhã é o seu dia, acordei, fui para o banheiro fazer minha higiene. Aí, eu não sei se vocês têm a possibilidade de conversar com um protetor, um mentor de vocês.
Se não tem, não reclame. Porque quem tem é uma encrenca danada, porque você começa a perceber que a sua dificuldade é maior do que você imaginava. Eu amanheci, fui ao banheiro, tudo mais, estou fazendo minha higiene, quando olho para o espelho, eu olho o meu mentor do meu lado. Ele falou assim, tudo bem? Eu já sabia do que ele estava falando, que eu não sou bobo, né? Eu sabia que não estava nada bem. Aí eu peguei e falei assim, vamos indo. Ele escolhe o caminho de Jesus, porque sem ele vai dar ruim para o teu lado. Ele falou assim, eu tenho uma proposta para te fazer. Você tem duas escolhas, duas possibilidades, somente duas na sua existência ao longo dos milênios. Só duas. Você tem que optar de ser feliz ou ter razão. As duas coisas não dá. Porque todas as vezes que você quiser ter razão, você vai suplantar a liberdade do outro e não irá respeitar o outro, como você não respeitou a sua esposa ontem. Ele estava aqui. Ele escutou a baboseira toda que eu falei, né? Aí ela dormindo na paz do Senhor, né? Que a consciência dela não estava pesada, estava minha. Aí ele falou assim, porque se você quiser ser feliz, você não pode querer ter razão. Porque as duas atitudes, num plano de prova e expiação, o querer ter razão é você subjugar o outro. Quando você quer ser feliz, você dá o direito do outro de contradizer você. Porque o teu processo íntimo é de felicidade. Não é o outro que é dono da sua felicidade, como você também não é o dono da felicidade de ninguém. Aí eu falei assim, já sei onde vai chegar. Ele falou, dando entendimento a essas palavras, o que você acha que você deve fazer? Café da manhã, prepara lá a mesa bonitinha, né? O pãozinho fresquinho, amor. A voz é bem macia, né? Amor, o café está pronto. Está na hora. Aí ela abriu só um olho para mim e ela falou assim, o que foi? Não falei nada. A consciência bateu. Ela levantou, que ela também, graças a Deus, é uma mulher inteligente, ela sabia que tinha dado ruim para o meu lado, ela levantou, se preparou, tomamos o café da manhã, foi na época da pandemia, né, amor? Que aí a gente teve um lampejo, assim, absurdo, de uma coisa legal, passamos a fazer o café da manhã com Jesus. Abrimos o Evangelho e a gente, durante todo o período de pandemia, era o nosso café da manhã, abriu o Evangelho, fazíamos pequenos comentários, para que a gente buscasse a harmonização da família. Então, quando você começa a querer ter razão, sabe, Bernadette, não dá. Você não vai conseguir ser feliz, porque o outro também quer razão. Então, como diz o Ferraz, nós estamos no pré-2. Eu não posso imaginar como você... Sabe, Beto, como é que é um plano de felicidade? Tu tem ideia de como seja? Não. Nem eu. A mínima. Se nós passarmos a entender lá no nosso lar, que vocês já estudaram no nosso lar, né, que a mãe de André Luiz, ela é abrigada em Aurora Nova, o nome da colônia espiritual, que é acima de nosso lar, mas ligada ainda no processo reencarnatório do planeta Terra. Não tem ninguém fora do planeta aqui não, ainda estamos abrigados. E nessa necessidade dessa compreensão, nós começamos a desenvolver o entendimento que a nossa proposta, diante daquilo que o Evangelho nos traz, é de buscarmos negarmos a nós mesmos. Acabarmos com aquela ideia de que eu sou o último pacote do biscoito. O último pacote do biscoito está todo esfarelado, que ele fica lá, presinho embaixo, né? Todo mundo leva o pacote para lá e para cá. Ele não é o melhor, não, ele é todo esfarelado. E se você quiser ficar esfarelado, é quando você se recusa a permitir que o Evangelho faça morada no teu coração. Afinal de contas, o nosso propósito é esse nessa existência. Se eu quiser ter razão, é melhor eu ir para o meio da floresta, não ter contato com nenhum humano, porque os passarinhos não vão discutir comigo, muito menos a árvore. Mas como eu vou ficar doido da cabeça, eu vou discutir com o passarinho. A dificuldade é minha, não é do ambiente que eu estou associado. Então, se eu ainda tenho essa percepção que o processo de progresso moral
natural da terra está no iniciante, eu não posso esperar que só existam espíritos superiores aqui na terra. Tem um chavão, uma filosofia, que não está no Evangelho, mas que diz: a terra não é lugar de anjos, embora eles possam nos visitar. E temos, ao longo da caminhada da humanidade, diversos exemplos de espíritos que valorizaram o negar a si mesmo e tomaram a sua cruz e seguiram o Mestre. Quando nós começamos a entender que a proposta do Evangelho é essa, não é de uma vez também o meu mentor, ele falou uma frase para mim que eu fiquei muito chateado comigo em função de uma atitude que eu tinha tomado em relação a uma pessoa lá da nossa casa. Ele falou assim: meu filho, quem transformou água em vinho foi Jesus. Se você quiser tomar vinho e não quiser comprar no mercado, tu vai pegar a semente, colocar na terra, esperar brotar, cresce a parreira, dá cacho de uva. Segundo uma pesquisa que eu fiz, para você conseguir, Edson, uma taça de vinho, são necessários 55 cachos de uva. Tá? Aí você esperou amadurecer, colheu a uva, amassagou, lavando o pé, amassagou, né? Pegou aquele sumo, botou num barril de carvalho, esperou de 6 a 8 anos para que pudesse fermentar, para tu tomar uma taça de vinho. E esse processo todo leva em torno de 15 anos, desde a semente até a produção do vinho. E o meu mentor falou: você não é Jesus, você não vai se transformar do dia para a noite, mas você tem a responsabilidade de observar se a semente que você plantou já está germinando, se você colocou os adubos necessários, a água necessária para que isso aconteça. Então o Evangelho nos propõe uma transformação, não nos exige essa transformação. O Sr. Allan Kardec coloca para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. Promover é um ato contínuo, não é estalar dedos, sabe? Não é estalar dedos. Promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Se o Sr. Allan Kardec usa a palavra de domar as más inclinações, ele está falando o quê? Que os meus vícios ainda são feras tristes que eu carrego dentro de mim. Falava ali com a minha fujona preferida, toda vez que eu vim fazer palestra, eu chamo ela: nunca faz comigo, rapaz. Aí, não, mas ela podia trazer um violão. Aí eu fiquei com mais raiva ainda. Podia trazer um violão para cantar pra gente, né? Quem é? A Lara. Ah, Lara. A prova, acho que eu fico vermelha, não. Mas aí eu estava falando para ela que eu cheguei num momento da minha caminhada que eu falei assim: eu vou começar a domar as minhas más inclinações. E eu estabeleci que a mais fácil de eu domar, no meu entendimento, seria o quê? Lembra? Cantar? Não, a inveja. Aí eu peguei e falei assim: não, eu estou bem, porque eu não tenho inveja de carro novo, de casa nova, não tenho inveja de nada, roupa nova, nada disso. Aí eu escuto alguém cantar, me dá uma inveja danada, né? Essa danada ainda está muito forte dentro de mim. Aí eu falei para ela que eu tenho nessa existência, eu tenho uma dificuldade enorme, adoro música, tenho um ouvido muito sensível para as notas musicais, mas se eu cantar parabéns eu não posso bater palma, porque eu erro. Ou eu canto ou eu bato palma, e canto mal. É sério, eu canto mal. Então eu não conto nem com a possibilidade de, através do canto, atrair os benfeitores, porque eles não virão. Então o que me resta nessa proposta de transformação íntima? Eu me esforçar naquilo que eu tenho menos dificuldade. Paulo, eu sou muito orgulhoso. Senta do meu lado, porque também sou. Eu sou muito egoísta, igualzinho a mim. Prepotente, então, é um absurdo. E aí a gente vai elencando aquilo que a gente já nota com muita facilidade dentro de nós, que podemos resumir todas as nossas dificuldades na frase inicial da nossa conversa da noite de hoje, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13,
no versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Eu estava falando até com o Bego falou assim, o tema de hoje é difícil, porque a gente não sabe o que é joio, o que é trigo. Eu falei para ele, você está enganado. Joio a gente sabe muito bem o que é. Quando você olha para dentro de você, você começa a elencar aquilo que você tem e faz que você não gosta. Não precisa ninguém falar. A gente tem, graças a Deus, autocrítica. O nosso problema é identificar o trigo. Porque o trigo são as boas ações, mas as minhas boas ações, ela tem a raiz muito mirrada. É igual aquela planta que caiu sobre o espinheiro. Os interesses da vida física abafaram e elas não conseguiram crescer, morreram. Então, o trigo dentro de mim, Álvaro, ainda tem a raiz muito frágil. Qualquer insatisfação, o trigo morre. O joio não, está viçoso, vigoroso. Né? A frase que a gente escuta muitas vezes, e eu fico triste quando escuto isso em casa espírita, né? Mas você pode, por favor, fechar a porta lá? Aí o Marcelo fala assim, sabe com quem você está falando? Sérgio Cortella, um filósofo muito conhecido, ele tem uma colocação muito bacana sobre isso, que ele diz que uma vez fizeram essa pergunta para ele se sabia com quem ele estava falando. E o Sérgio falou assim, olha, eu sei que você é um ser de um grupo de 8 bilhões de pessoas, cerca de 8 bilhões de pessoas, que pertence a uma espécie que está dentro de outras 3 bilhões de espécies, pertencente a um planeta que gira em torno de um Sol, que por sua vez tem outros 200 bilhões de sóis que giram também alguns planetas em torno deles, que pertence a uma galáxia que é um grupo de 100 bilhões de galáxias. Você é o substrato de um extrato de nada. Então, quando você quiser se avorar em algo muito importante, lembra disso. Caraca, 8 bilhões de gente no planeta, por que eu sou o mais importante? Nem para minha mãe eu era. Porque a minha mãe dizia, tu não vale nada, eu te conheço. Então, nós temos que começar a analisar que a nossa conduta enquanto trigo, ela é sazonal, é de épocas em épocas, mas a nossa essência ainda está de joio. E vocês viram a imagem que estava aqui na música inicial? O joio era aquele verdinho. E o trigo era aquele marronzinho que estava atrás. A semelhança é muito grande. Sendo que, na época da colheita, você distingue como distinguimos na imagem. Se você tivesse que separar ali, na imagem, o joio do trigo, era fácil. Agora, imagina quando Átmos, essa é uma percepção minha, nosso benfeitor, Átmos, ele marca uma reunião uma vez por ano com os mentores de todos nós. E ele fala assim, chegou a hora da colheita. Vamos ver quem é que tem mais joio ou mais trigo. Vamos começar pela Maristela. É lógico. Vamos começar por quê? Entendeu? Por mim. Não, é tu mesmo. Sabe? Aí começa a conduta da Maristela ao longo desse ano. Deu mais energia para o joio ou para o trigo? Aí o mentor dela fala assim, sabe o que é? Quando a gente quer contar uma mentira, a gente começa a dizer, né? Sabe o que é? Ela tem boa vontade. É uma menina boa. Escorrega de vez em quando. Aí Átmos fala, de vez em sempre. Porque a nossa avaliação não é pelo que o outro pensa de mim. Isso não dá certo. Não dá certo. O Chico, ainda encarnado, ele diz que o primeiro passo para a nossa existência dar errado, o primeiro passo é você ser aceito por todos. Não há condição disso. Se Jesus, que é o nosso mestre e Senhor, nosso guia e modelo, ele foi contestado pelos seus. De 12 apóstolos, um desencarnou pela via enganosa do suicídio, que foi Judas, não é? Dos 11 que ficaram, 9 ralaram o peito, só ficou Pedro e João.
próximo ao mestre. Então, se nós ainda acharmos que eu sou gente boa, os outros que não me compreendem, eu estou querendo entrar ainda no engano de achar que eu, joio, vou conseguir me fazer passar pelo trigo. E não é essa a proposta. A proposta, quando Jesus diz que quando chegar na época da ceifa, o que é a época da ceifa? O nosso desencarne. No nosso desencarne, eu gosto sempre de contar uma história do Chico. É um mentor da minha casa, eu tenho que saber algumas histórias dele, né, que servem para mim de exemplo. Chico já doentinho, Emmanuel se apresentou a ele, e ele falou assim: Emmanuel, quando eu desencarnar, o senhor vai estar lá para me esperar? Aí Emmanuel falou assim: Chico, eu sou tão ocupado. Quando você se perceber desencarnado, você procura uma casa espírita, porque tem sempre uma equipe de plantão lá para acolher espírito recém-desencarnado. Quem sabe o endereço certinho aqui do Atlas? Só tem 2 sapos nessa lagoa? Ela deve que não sabe o endereço. Ai, que susto. Tem coisa da GPS, né? Eu também sou assim. Quando você se perceber desencarnado, não é garantia que o espírita, ao deixar o corpo, ele vai morrer, como diz Emmanuel. A morte é uma condição de quem está encarnado. Tem que morrer, não tem opção. O nosso problema é desencarnar. É você alijar-se das coisas que te prendem ao corpo físico. Então, quando Emmanuel fala, quando você se perceber desencarnado, se eu tenho que me perceber desencarnado, eu tenho que começar a pensar como espírito e não como corpo. Eu não tenho um espírito, pelo amor de Deus, eu sou um espírito. Eu fiz aqui uma brincadeira aqui na outra vez aqui, eu estava até falando com o Bego, eu já estou antigo de casa, eu posso até receber camisetinha aqui, 10 anos de aqui vai vindo aqui. Tinha barreira ali na frente, a reunião era naquela porta ali, era virada para lá. Aí, teve uma vez eu fazendo palestra aqui e o espírito falou assim para mim: chega para o lado, eu não estou conseguindo enxergar direito, você está me atrapalhando. Aí o que eu fazia? Prestava atenção no espírito, eu fazia a palestra, né? Eu fiquei numa encrenca, aí eu assim disfarçando. Aí eu continuei, ninguém entendeu nada, mas tudo bem. Não tem crachá. Quando você desencarnar, não vai vir um crachazinho CEA, não vai vir. Sabe? Não vai. O crachá que existe é a sua mudança íntima, a sua transformação íntima. Porque quando a gente desencarna, dito pelos espíritos que participam das reuniões mediúnicas, quando a gente desencarna, nós nos olhamos sem o véu do corpo. Vemos as nossas dificuldades com maior intensidade e começamos a perceber. Quem leu o livro Voltei, do irmão Jacó, vai lembrar, ele olhou para ele, olhou na frente dele, mas o parâmetro também não foi legal, né? Olhou para frente dele e tinha Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Dias da Cruz, né? Espírito com uma luminosidade intensa. Ele olhou para ele, igual o Evaldo, apagadinho. E ele olhou e começou a chorar. Porque ele estava vendo nele apenas a sombra do joio. E o doutor Bezerra falou para ele: Jacó, a tua preocupação, e olha, só um adendo de informação, o irmão Jacó, Frederico Fleming, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira por 40 anos. Dirigente de reunião mediúnica por 25 anos. E aí o doutor Bezerra falou para ele: você se preocupou tanto com a iluminação do outro, esqueceu de acender a sua chama interior. Então, nós viemos à casa espírita, não é para analisar se a condução da casa está de acordo com aquilo que eu acho que é melhor. Eu não venho à casa espírita para analisar se a condução do estudo ou se o palestrante é bom.
Não, eu venho à casa espírita para que a minha modificação, a minha transformação, promover a minha transformação moral, eu encontro mais energia para essa mudança. Eu, apesar de identificar o joio que eu carrego dentro de mim, mas eu tenho que estar regando, me esforçando para que o trigo vença a barreira da sufocação do joio. Falamos aqui na outra vez de uma passagem do Evangelho, das cartas de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem faz germinar é Deus. Se o teu propósito de mudança for sincero e íntimo, sabe, não é jogar para a plateia. Não é eu chegar aqui e tem aqui alguma coisa por fazer e eu começo a fazer quando chega gente. É jogar para a plateia, sabe? É você chegar aqui e sabe que essa casa nos acolhe com um amor enorme. Podemos contar com a espiritualidade que nos orienta em todos os momentos da nossa caminhada e sem julgamento. Sem julgamento. Irmão Atmos não vai condicionar: eu vou te ajudar se você mudar o seu comportamento. Não. Porque o mestre falou: estendei a mão para aquele que está caído. Sabe? Vista o que está nu. Dê água a quem te pede, que está com sede. São atos simples. Enquanto eu não interiorizar esses atos simples, o meu joio vai sufocar o meu bom trigo. E todos nós temos, Bergo, um bom trigo, por incrível que pareça. Porque se você analisar, uma quinta-feira à noite, a gente poderia, em outras épocas, estar em qualquer lugar, menos dentro de uma casa espírita para ouvir falar do Evangelho. E por que eu tenho que achar que isso é tua obrigação? Não é minha. A minha responsabilidade é eu estar dentro da casa espírita, falar do Evangelho é a parte mais fácil que tem. O Emmanuel, quando o Chico terminou a série Fonte Viva, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Palavras de Vida Eterna, 5 obras, quando ele escreveu a última, que foi Palavras de Vida Eterna, Emmanuel falou assim: Chico, está na hora de você parar de falar de Jesus. Aí o Chico falou: seu Emmanuel, o que eu vou fazer então? Você vai vivenciar o Evangelho de Jesus. Nós, na condição de espíritas, e não vem com a desculpa que tu chegou na casa hoje, não. Tem alguém que visita a gente? Azar de vocês dois. Você vai começar a apanhar agora. Não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque, olha só, André Luiz diz que 5 minutos, está lá no livro Sinal Verde, 5 minutos de conhecimento do Evangelho já é o suficiente para você mudar a sua vida. Você já tem 15 minutos, já está bom. Não devo, já. Bem-vindos, tá bom? A nossa proposta, a partir do momento que a gente busca estudar o Evangelho de Jesus dentro de uma casa, que é uma casa que não nos cobra nada. Eu tenho certeza absoluta disso, que eu conheço a casa. Não nos cobra nada, mas espera tudo da gente. Sabe? É o que Leon Denis fala para a gente. Que o Espiritismo não nos exige nada, e é verdade. Mas espera tudo da gente. E o meu tudo, pode ter certeza, é muito menos que o tudo de vocês. Então cada um tem um parâmetro para o seu tudo. Agora, o que eu já entendo, à luz do Evangelho de Jesus, a minha proposta de trabalho tem que ser baseada aonde eu comece a domar as minhas más inclinações. Porque senão, a gente vai voltar, gente, a síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, desencarnei assim, voltei com um bravo assim, sabe? E vai ficar esse ciclo. Eu e Edson, a gente não cansa mais de um bravo, não é? Eu companheiro de longa data, é isso. Eu tenho, como é que é, a Regina? Os gambás se cheiram, né? É assim? Desde a primeira vez que eu vi essa primeira vez, lá no Gelve. No Gelve. Para ver que a gente é velho. Lá no Gelve. Entendeu? E a gente já se identificou. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, todos nós estamos em busca da mesma mudança, da mesma transformação. A gente já cansou, Bernadette, do joio. Porque a gente sabe que o joio, embora ele seja vistoso,
mas não alimenta. Sabe? Não alimenta. Ele não traz. Quando você pega, tiver oportunidade, você vai numa plantação de trigo e é invariável o joio no meio dela. Você pega o trigo, quando você faz assim, para debulhar o trigo, as sementes ficam na sua mão. O joio esfarela, né, mestre? Esfarela, por quê? Porque não tem consistência. O trigo é o Evangelho de Jesus. O joio são aquelas minhas razões que eu quero que prevaleçam. Sabe? E isso que eu estou falando, o melhor lugar para vocês fazerem isso, testar isso, é dentro da casa espírita. É uma amorosidade. Entendeu? Mas não encontra lá no centro de Maricá, não pedindo ajuda não, porque vai fingir que não vê. Você já deixou de dar carona para um tanto de gente, cara. O meu carro eu botei isso filme. Aí, ninguém sabe que eu estou lá dentro, eu passo aqui. Sabe? Dentro da casa espírita é o lugar mais fácil de a gente ser espírita, mas só que o Evangelho do Mestre tem uma frase do Evangelho que o verbo está ide 2 a 2 e anunciar o meu Evangelho. As traduções modernas, mudou o verbo, ele está agora no gerúndio. Indo 2 a 2 anunciar o meu Evangelho, ou seja, aonde eu transitar, eu tenho que anunciar o Evangelho através das minhas atitudes. A nossa casa fica lá no Rio, em Jacarepaguá, bem próximo da Cidade de Deus. E na nossa rua tem um ponto de usuários de droga, de crack. E a maioria dos meninos vão lá na casa, porque a gente tem lá um biscoitinho, uma água geladinha, um lugar para eles tomarem um banho, né, trocar de roupa. E assim, a rotatividade é muito grande, sabe? Muito grande. Então tem meninos que às vezes somem, passam um período longe, a gente procura saber, ou está preso, ou está no hospital, ou sumiu mesmo. E uma vez eu saindo da casa, eu tinha que ir na Barra e eu fui pela Cidade de Deus. Parei no sinal, aí meu vidro estava um pouco arriado e a maioria deles chama a gente de paizinho, mãezinha, né, para criar uma afetividade. E eles falaram assim: paizinho, tem 2 da fé aí que a gente dá R$2. Por que dá R$2? Porque tem um mercadinho lá que 5 pãezinhos franceses são R$2. Então, com R$2, 5 pãezinhos franceses dá para enganar a fome, né? A gente dá um biscoitinho também, mas o biscoitinho a gente come na hora, rapidinho. Aí eu peguei, eu falei, eu sabia que eu tinha R$2. Aí qual foi a primeira percepção? Eu cheguei a levantar o dedo para dizer que não tenho, não. Aí eu falei, gente, que vergonha, eu tenho. Eu falei, tem, meu filho, vem aqui, vem 3. Aí eu falei, agora ferrou, porque eu não sei se eu tenho 3 notas de R$2, mas não é que eu tinha. Aí ele olhou para mim, mas ela falou assim, eu sabia que eu podia contar com o senhor. Aí eu respondi para ele, nem eu sabia que podia contar comigo. Sabe? Porque a nossa fragilidade em termos de atender, de ajudar o outro, ela está estabelecida dentro de um princípio do que você quer fazer. Não é o que você pode fazer, é o que você quer fazer. Porque às vezes você pode até fazer mais, mas você não quer. Então, quando você começa a analisar determinadas atitudes suas, como você estiver alimentando a raiz do joio, você para pensar. Você para para pensar. Não é isso que o Evangelho espera de mim, me propõe. Jesus fala para a gente, se teu irmão, não negues a quem te pede, nem fuja de quem te queira tomar emprestado. Essa frase do mestre, o mestre sabia que a gente ia enfrentar inúmeras situações onde a gente ia negar a quem nos pede. Que não adianta uma pessoa chegar perto de mim e falar, irmão, eu quero uma casa. Pô, meu filho, vamos pedir a Deus que você, através do trabalho, porque o céu não dá casa, o céu dá bênção de trabalho para você conquistar, né? Eu não tenho condições de dar uma casa para ninguém. Gostaria, se tivesse oportunidade, talvez não desse, porque eu já fui rico e fui bem pão de porco. Então, mas eu sei que eu não posso fazer. Mas quando alguém me pede um bom dia, sabe? Alguém me pede um bom dia, passa por mim na rua, e eu estou lá nas minhas reflexões, e a pessoa fala, bom dia. Qual é a minha atitude?
olhar para a pessoa, dar um sorriso e responder bom dia ou bom dia, de cabeça baixa. É isso, são joios que às vezes são bem frágeis, porque são simples. E você poderia simplesmente, no momento da ceifa, antes não, mas no momento da ceifa, você arrancá-los, entregá-los em molho. Porque o que Jesus está falando? Você tem que arrancar e juntar em molho. Sabe por quê, velho? Porque são muitos. Os nossos vícios morais são muitos. Tem uma filosofia. Tem. Obrigado. Não é pelo ar, não é rinite. Obrigado. Tem uma filosofia hindu que diz que um sacerdote, um mestre, estava saindo do convento que eles se abrigavam com mais 2 discípulos, andando pela floresta, quando chegou em certo momento, tinha um córrego muito fininho ainda, novo, e tinha um escorpião se afogando. O mestre se abaixou, pegou um graveto, botou assim, o escorpião sentiu a densidade do graveto, veio subindo. Quando sentiu o calor da mão do mestre, ferrou. Ele largou, ele caiu dentro d'água de novo. Ele pegou lá o graveto de novo, botou, aí o escorpião subiu, ferrou ele de novo. Mas ele segurou a dor, que ele já estava sabendo que podia acontecer. O escorpião foi para a terra, foi embora. Aí o discípulo falou assim: mestre, por que tu não fez isso? Porque eu não ia deixar o animal morrer afogado. Mas você não sabe que é da essência dele ferroar quando ele encontra o calor da pele? Ele falou: sei, e a minha essência é ajudar. Esse não tem problema de junho, sabe? Porque a gente quer ajudar quem nos agrada, quem nos satisfaz, e a proposta do Evangelho não é essa. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, ora a Deus por ele, não é tacar pedra nele, sabe? A proposta do Evangelho é que eu comece a vencer dentro de mim as minhas dificuldades. Para quê? Para bater em palma? Não, para minha consciência não me acusar. Porque a minha consciência me acusa, ela me acusa de uma forma grave, porque Emmanuel diz para a gente lá no Pão Nosso que a consciência é um juiz incorruptível. Você faz uma atitude que você sabe que não foi muito legal. Pode todo mundo justificar, mas você não se justifica. Você sabe que não deveria ter feito. Você sabe que você tem que controlar seus impulsos. Porque chegará a hora da ceifa. É inevitável. Nessa ceifa, Emmanuel fala assim para a gente: o homem comum ainda não dispõe da visão adequada para identificar a obra renovadora. Você ainda não se sente capaz de mudar. Sabe por quê? Porque você desenvolveu aquilo que a gente chama de menos-valia. Você pode fazer uma atitude correta, mas se alguém falar assim para você: só isso que você fez? Pronto, essa atitude correta para tu se esvazia. Quando no teu íntimo você tem que falar assim: foi pouco, mas eu fiz com alegria. Sabe? Eu fiz com alegria. Porque o joio é da natureza ainda do homem inferior, que somos nós que estamos atrelados no plano reencarnatório do planeta Terra. Então nós vamos ter joio sim desse. Não dá para dissipar o joio, porque diz a parábola que se você for querer arrancar o joio, quando ele surgir e for identificado na plantação, você vai arrancar o trigo junto. É quando a gente fala com a pessoa que toma uma atitude boa e nós reconhecemos que a atitude foi boa e você quer lembrar só dos erros anteriores que a pessoa cometeu. Sabe? O mestre fala para nós: os arrependidos são os que se salvam. Até que hora que está? Mas você sabe que eu falo, né, gente? Eu não posso ficar falando assim não, porque eu fui brincar assim lá na Calote, a Luciana pega ranço da gente, né? Eu fui brincar lá, dizer que eu falava mais tempo, ela me deu um seminário de 4 horas. Eu não brinco mais assim não. Mas já são 8h26 já.
Mas depois eu volto, né, Maria? Depois eu volto. Eu já até esqueci. Eu não ri não, meu filho, é triste. Não, você tem cabelo vermelho, o meu é branco. Mas a proposta do Evangelho, gente, é que a gente comece esse processo de renovação sem esperar aplauso de ninguém. A imagem que veio à minha mente é quando Jesus, ele chegou no Monte das Oliveiras, ele olhou, viu Jerusalém ao longe, e ele falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te abrigar sob as minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos em noite de temporal. Jesus é assim. Jesus não quer saber se a galinha é boa ou má, se o pintinho é bom ou mau. O mestre nos abriga. No dia seguinte, o mestre entra em Jerusalém montado no filho de uma jumenta. E o que nós fizemos? Lembra, Pedro? Estava lá. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Nossa túnica tirava, botava no chão e o burrico passeava. Aí diz Humberto de Campos, em Cartas e Crônicas, que nessa cena, o burrinho, quando viu aquele mundo de gente, o burrinho se esticou todinho, deu um sorriso e falou: cara, tô arrasando, né? Aí um anjo chegou perto dele e falou assim: burrinho, não é pra tu não, é pra ele que está aí em cima. Mas logo depois desse momento glorioso que o mestre entra em Jerusalém, o que nós estávamos fazendo? Crucificai-o, crucificai-o, solte Barrabás. Barrabás significa o quê? O joio diante do trigo. Nós temos a oportunidade de mudar, é essa alegria que o Evangelho me diz. Nós temos a oportunidade de mudar. E não fique esperando pelo outro para você mudar, não. Confie em você. Sabe? Acredite em você. Porque quando alguém falar assim para você: não, esquece disso, você não tem capacidade. Você tem que responder assim: você não me conhece. Sabe? Porque Jesus sabe quem eu sou. E o mestre confia em mim, eu vou em frente. Eu vou em frente. Então, o joio, muitas das vezes, ele nos serve de alerta para a gente não entrar na soberba. Porque senão a gente vai achar que nós somos só trigo e é mentirosa essa afirmação. O joio é para que eu me mantenha vigilante. Porque na parábola, lá atrás, no início da parábola, Jesus diz que o homem semeou a boa semente na sua terra. À noite veio o inimigo e semeou junto o joio. Ué, será que o inimigo da parábola tem a mesma força do semeador? Não tem. É quando eu dou mais atenção, mais valor à opinião do outro e confio menos na minha capacidade que Jesus confia em mim. Então, a proposta do Evangelho de Jesus não é você entrar na soberba, que eu posso mais do que o outro. Não, eu posso mais do que a mim mesmo, porque eu já errei tantas vezes e mesmo assim eu recebo o amparo e o apoio da espiritualidade da Casa Átmos. O benfeitor Átmos, ele nos olha com um carinho tão grande que, se fosse possível, tivéssemos capacidade de visualizarmos, a gente sentia um amor terno por esse Espírito. Porque apesar das nossas dificuldades, dos nossos tropeços, ele ainda assim estende a mão para a gente. Por quê? Porque ele sabe que um trigo dentro da gente há de brotar. Graças a Deus.